Olá, tudo bem? Nós vivemos numa sociedade que é imediatista. Ninguém quer perder tempo com nada. As pessoas querem muito mais resolver o problema, quer resolver o sintoma, sem mexer na causa. As pessoas querem se envolver demais em resolver instantaneamente, o mais rápido possível, os sintomas. E as pessoas muitas vezes não querem se envolver com a causa, não querem ir na causa, na raiz, para de fato haver uma mudança total e completa. Na verdade, muitos de nós procuram a solução dos sintomas porque isso alivia a dor e traz mais comodidade. Mas na verdade, isso não resolve, porque nós precisamos sim ir na causa. E eu ouvi o relato de Benny, um americano muito conhecido, que é criador, do Ministério Jesus Culture, eu acho que eu falei direito, e ele conta que ele tinha um cão, que ele amava muito esse cão, ele tinha um relacionamento muito agradável com esse cão, mas de repente esse cão começa a dar muito trabalho para ele. Ele não explica exatamente que tipo de trabalho que esse cão dá, mas a ideia, quando a gente lê esse relato dele, é que o cão era rebelde. Ele não submetia a autoridade de Benny. E Benny, certo dia, ele descobriu que havia ali onde ele morava uma instrutora de cães, uma treinadora de cães, e que ela era bombástica, ela era top. E que ela, de fato, poderia ser a solução para o problema dele. De repente, ele soube que ela estava fazendo um treinamento e eram 8 semanas de treinamento. Ele pagou à vista as 8 semanas de treinamento e começou o treinamento. Nesse treinamento, o dono do cão deveria ir com o cão. E ele encontrou lá vários donos de cães e vários cães ali. E ele participou da primeira semana, participou da segunda semana e na terceira semana ele desistiu do processo. E no relato, ele conta que o motivo pelo qual ele desistiu do processo foi porque ele achou um absurdo pagar até antecipadamente, com tanta expectativa, num treinamento de uma mulher que era tão top no que fazia, mas ela dedicava 95% do tempo de treinamento para o dono do cão e não para o cão. E ele achou aquilo um absurdo. E aí ele conta mais sobre o assunto e, de fato, ele consegue depois resolver porque ele entende o que realmente ela queria passar para ele. E hoje eu queria também trazer esse exemplo, esse testemunho, esse relato desse homem e do seu cão para a nossa vida como pai e mãe. Olha só, muitas vezes quando a gente está focado nos sintomas, nos problemas, e eu digo para você que muitas vezes eu recebi famílias em mentoria que traziam de cara, num primeiro momento da conversa, o que agoniava o seu coração. Eu sempre perguntava, o que é que te trouxe aqui? E a família falava, o que me trouxe aqui foi porque meu filho está assim, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, isso está me incomodando, não aguento mais. Então, trazia a dor e queria resolver a dor, mas não tratava e nem provocava que eu tratasse a causa. E nesse testemunho, nesse relato de Benny, fica muito claro, a treinadora, ela quis colocar a responsabilidade sobre quem de fato tem responsabilidade nessa relação. Era Benny que precisava aprender a assumir a autoridade sobre o seu cão. Não adiantava a treinadora entrar nesse processo entre Benny e o cão e ser autoridade nisso. Porque quando aquele tempo passasse e outros problemas surgissem, o cão ia entender que a treinadora era uma autoridade e que Benny ia continuar não sendo uma autoridade. Mas o cão era de Benny, não era da treinadora. E ela agiu corretamente. No treinamento de pais e filhos nesse processo de educação, a responsabilidade não está no filho, naquele momento de treinamento, de adaptação dentro do mundo, de entendimento do que deve ser feito e o que não deve ser feito. O posicionamento de autoridade tem que vir dos pais, tem que vir de nós adultos, do pai e da mãe. Tem que haver uma aliança entre o pai e a mãe, para que não haja brecha, que por algum motivo haja uma jurisprudência para que a criança não atinja o alvo.
Mas o pai e a mãe precisam estar conectados com autoridade. Sim, o problema que está acontecendo no filho, quase que 100% das vezes tem a ver com os pais. O problema do cão de Benny era Benny, não era o cão. Os pais precisam sim assumir a responsabilidade. Precisa tomar uma posição de autoridade, não é de autoritarismo. Eu não estou falando de autoritarismo. Eu não estou falando de ser Caxias, de ser duro, de ser rígido. Eu estou falando de autoridade. Autoridade não tem nada a ver com isso. As pessoas muitas vezes misturaram as coisas e colocaram autoridade como se fosse autoritarismo. Mas, ei, não estamos falando sobre autoritarismo, é autoridade. Precisamos exercer nosso papel de autoridade com os nossos filhos. Precisamos assumir sim a responsabilidade, precisamos trabalhar as causas das coisas e não os sintomas. Precisamos parar de tomar toda hora Novalgina, Tilenol para resolver a febre, para resolver a dor rapidamente e tudo voltar praticamente ao normal, mas que nada está voltando ao normal. Nós precisamos trabalhar a causa, porque isso está acontecendo, de onde está vindo isso. Deus me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento para que eu possa ir direto no foco e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Gente, nós falamos sobre semeadura em vários vídeos. Olha, não adianta aquilo que você semear, você vai colher. O que você está deixando de fazer, você vai colher também. Pai e mãe, precisamos assumir uma posição de autoridade. Nesse relato que eu trouxe, nesse testemunho que eu trouxe hoje nesse vídeo, ele mostra claramente as nossas expectativas como pai e como mãe, às vezes, é como se fosse vítima. Olha, está acontecendo tudo isso, eu não sei o que eu posso fazer. Por favor, me ajudem. Quando, na verdade, a pessoa que mais pode te ajudar é você mesmo. O lugar onde você deve estar é o seu lugar de pai, o seu lugar de mãe. Podemos ser um pai amigo, uma mãe amiga. Podemos ser um pai companheiro, uma mãe companheira, podemos ser um pai parceiro, uma mãe parceira, mas esse título de mãe e de pai não sai do lugar, porque tem que estar na posição, ele é o primeiro, é dali que filtra tudo. Você não pode abrir mão dessa posição, desse chamado, dessa missão. Isso vai consumir tua vida, você vai se frustrar. Porque Deus te chamou e quando Ele chama, Ele capacita e Ele coloca dentro do nosso coração um desejo gigantesco de cumprir aquela missão. No fundo, muitos de nós pais, quando nós nos encontramos nessa posição de pai e de mãe e ficamos rodando em círculos, tentando achar uma saída, a gente passa muito tempo se frustrando, quando na verdade se entregar a essa posição e a essa missão é tudo que os nossos filhos e nós mesmos precisamos. Eu falei também em outro vídeo que essa relação de pai e de mãe com filhos não é uma relação onde eu só dou. É uma relação que eu recebo também, eu aprendo também. E nessa construção de aprendizado de pai, de aprendizado de mãe, Deus se estabelece divinamente com seu reinado de autoridade sobre a vida de uma família e de uma geração. Isso é de Deus, isso é propósito de Deus, isso está dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então presta bem atenção e eu quero de novo trazer tua atenção para esse relato que eu trouxe hoje. A treinadora, ela investia 95% daquele treinamento em cima do dono do cão, porque a responsabilidade está sobre ele, porque o chamado é dele, porque a missão é dele, porque ele que foi vocacionado, ele que foi chamado, ele que foi comissionado para aquela missão. E eu quero te dizer que a minha atenção aqui nesses vídeos, dentro do Fruto Digital, está direcionada a você pai e você mãe, porque está em você a vocação, está em você o chamado, foi ele quem te escolheu, ele escolheu você, ele te quis. É você o ator principal de toda essa história que Deus tem levantado sobre uma geração. Você sim é o semeador, você sim é aquele que colhe, você é aquele que profetiza, você é aquele que crê, você é aquele que lança semente, você é aquele que acorda cedo e dorme tarde, porque você crê no teu chamado de pai e de mãe. É você quem acorda de madrugada para orar, é você quem lê a palavra e alimenta a tua família.
É você, é você, é você, é você. Não abra mão desses 95% de atenção durante todo esse período. É para você. É você quem tem que se levantar com autoridade. É você quem tem que ensinar. É você que tem que moldar. É você que tem que construir. É você que tem que semear. Somos nós, pais. A responsabilidade é nossa. E nesse tema que eu trouxe, nesse testemunho, nesse relato, esses 95% do tema da treinadora sobre a vida de Benny, esse é o foco do treinamento. Então, eu creio que Deus tem focado na tua vida, na transformação da tua vida, pai, na transformação da tua vida, mãe, porque é você, sim, a peça fundamental nesse processo de desenvolvimento, de criação de um filho, de uma filha, que vai, sim, fazer uma grande diferença em uma geração e vai tocar na vida de todos os teus descendentes. Alguns dias atrás, eu comecei a ler a biografia de Susanna Wesley, uma mulher que nasceu em 1669, se eu não me engano, há quase 400 anos atrás. Essa mulher, ela se superou, tinha 19 filhos essa mulher tinha. O esposo dela vivia muito fora de casa e ela cuidou dos filhos sozinha. E talvez essa tenha sido a tua história. Talvez você é Susanna nos dias de hoje. Ela cuidou de 19 filhos. A gente também precisa lembrar que existem pais que cuidam também sozinhos. E você é um grande vitorioso. E Deus vai te honrar. A você pai e a você mãe que tem criado seus filhos sozinhos também, por algum motivo. Na vida houve uma desconexão, né, do teu cônjuge e você ficou sozinho. Mas Susanna, ela viveu sozinha, cuidando praticamente a maior parte do tempo de 19 filhos. Ela tinha as regras dela dentro de casa. E uma das coisas que um dos filhos dela, que foi o grande impactador do evangelho, John Wesley, era filho dela. E essa mulher gerou esse homem. Pode buscar, joga um Google e procura saber quem foi John Wesley. Então eu quero te dizer que às vezes, com todo o sofrimento que você está passando, toda a dificuldade que você está vivendo na criação dos seus filhos, às vezes você está sozinha, às vezes você está sozinho, não porque o teu cônjuge é ruim, mas porque um precisa sair para trabalhar e o outro cuida dos filhos. Mas eu quero te dizer, independente da situação, eu quero dizer para você que Deus tem preparado os teus filhos para impactar uma geração. Eu creio nisso. Eu creio no que Deus tem para fazer na vida da tua família, na tua descendência. E eu tenho acordado e dormido pensando no que eu posso te ajudar, no que eu posso ajudar essa multidão de pais e mães e alertá-los justamente nessa mensagem de busca por se aperfeiçoar mais, por estar mais no centro da vontade de Deus, por atingir seu propósito. Assim como essa mulher teve 19 filhos e os seus filhos foram filhos honrosos no futuro, na velhice dela, os teus filhos também te honrarão. Que Deus te abençoe, que essa mensagem toque no teu coração e que você entenda, o problema não está nos nossos filhos, o problema está em nós. Nós precisamos assumir a responsabilidade e a autoridade. Talvez, me passou agora pela lembrança também, você tenha filhos grandes e você diga, Bel, eu não tenho mais condição de mudar a história, mudar a situação. Ele já define a vida deles. Mas há poder sim, sobre a vida de uma mulher e de um homem que ora. Dobra os teus joelhos e apresenta o teu filho, a tua filha, ao Senhor, que Ele vai te honrar. Ele vai tocar no coração da tua filha, do teu filho. Ele vai colocar pessoas nobres que vão influenciá-los. Ele vai, sim, trazer a essência daquela semente que um dia você plantou, que um dia você lançou. E ela vai arrancar teu filho, tua filha, de onde eles estão. Creia nisso. Deus te chamou. A unção é dele. E ele te escolheu por misericórdia para desempenhar esse papel de mãe e de pai. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, as bênçãos abundantes do Senhor seja sobre a tua vida. E em tudo você possa dar graças ao Senhor pela tua vida, pela vida da tua família e dos teus filhos. Que Deus te abençoe.